aí, gente, tudo bem com vocês? Família Botafogo. Ontem Botafogo 4-0 no Capital. Um jogo com 7 mil pagantes. Mas queria o quê? Véspera de feriado. Um jogo que não tinha muito apelo. Que a torcida sabia que a grande maioria de reserva iriam jogar. Isso é a realidade, gente. Isso é a realidade. O torcedor, eu tenho que defender o torcedor. Porque eu sou torcedor, né? Ir por um estádio hoje não é você ir como ia antigamente, década de 80, com o Maracanã, você com dois. Se fosse hoje, R$2 você via. R$5 você via o jogo. Hoje não. Hoje, se você não for sócio, é difícil até para você comprar ingresso. Porque o cara que não tem essa anúncio da internet, como que vai comprar, como é que compra, não sendo um sócio, porque você vai acessar ali, já pede o seu CPF, é complicado. Então assim, não teria, ainda mais feriado hoje, dia 1º, quantas pessoas ontem viajaram, não é? Porque na sexta já emenda e mais um feriadão desse aí. Mas o Botafogo fez o seu papel, 4-0, Alex Telles jogou muita bola ontem, apesar da fragilidade do Capital, mas note, time frágil, time abaixo, ele cresce. Se o time que é o cara, o time que é o favorito ganhar, não joga bola. E não foi o caso do Botafogo ontem. Jogou dentro da possibilidade. Alex Telles, quase um ponto de esquerda ontem, fez um gol de pênalti. Segundo tempo, Igor Jesus, mais um gol de pênalti, né? Depois, Juan fez gol. Ávio Juan fez um gol ontem, de oportunismo. E fechou com Arthur. Fechou com Arthur, um gol de cabeça, né? E no término do jogo ele fala na entrevista que vem conversando com o departamento de psicologia do Botafogo. E para você que acha que no futebol profissional, o psicólogo, importantíssimo. É um esporte de alto rendimento, é um esporte de uma cobrança muitas vezes até exagerada. Principalmente jogando em time grande. Tem os prós e tem as cobranças. Tem os prós que você, onde vai, você é conhecido. Tem os prós financeiramente, quando o cara joga num time grande, né? Naturalmente, a vida dele financeira dá uma subida muito grande, né? Mas tem a cobrança. E Arthur ontem, ele fez uma partida boa, considerando o time do Capital. Mas ainda eu não vou fugir. Gente, se inscreve aqui no meu canal, se inscreve, dá seu like, conto com vocês. Mas eu não vou fugir do que eu acho do Arthur. Ele, ontem contra o Capital, era visível. Ele não perde aquele estilo dele. Ele tem toda uma grande área para invadir, até em diagonal. Ele, o goleiro, não, ele corta para a esquerda. Esse é o cacuete dele. Ele não consegue levar uma bola no... Me mostra qual foi o jogo que o Arthur levou uma bola no fundo, de velocidade. Porque ele não tem tamanho para isso. Ele não consegue. Aquela explosão, ele não tem. Eu conheci o cara no auge, que mesmo baixinho, tinha uma explosão fenomenal. Arrancava ali pelo meio, pela grande área. Romário, o baixinho. Mas o Arthur não tem essa explosão. Tem drible, você vê que ele é talentoso, não, muito, quase um futsal, o antigo futebol de salão. Ele vai ali rápido, bota a bola do lado não tem muita, a bola não sai muito dele, mas eu gostaria de ver o Arthur um dia jogando mais pelo meio.
mais pelo meio, né? Para ver realmente, queria ver, talvez que Renato Paiva faça esse tipo de treinamento lá no espaço do Linier, para ver como é que seria o Arthur entrando ali pelo meio, porque drible ele tem. Queria fazer esse teste. Mas assim, Juan fez o gol, o jogo fez uma partida decente, muito decente. Bateu ponte. Para mim ontem fez o feijão com arroz, jogou uma bola, mas aqui eu não vou, também eu não posso desmerecer o futebol que o Botafogo apresentou ontem, mesmo sendo contra o Capital. Já falei, o Capital não é bobo. Alguns jogadores ali eu percebi que não é bobo, tá? Na bola. Tem jogador no Capital que já jogou no Flamengo. Então assim, ninguém é bobo. Futebol não tem mais bobo. E o Botafogo se impôs. Primeiro tempo, muita velocidade, toques rápidos, tá? Jefinho algumas vezes prendendo a bola. Também o Jefinho e o Renato Paiva fala sobre isso na coletiva, que vê que Jefinho é um dos últimos jogadores que tem aquele lampejo, aquela cartola, aquele coelho da cartola que ele vai tirar, né? Só que ele também tem outra situação, que muitas das vezes, numa jogada em seguida, tiver uma jogada aquele lampejo, mas na próxima jogada, ele às vezes dá um toque de peladeiro. É isso que tem que ser conversado com o Jefinho. É isso que ele tem que entender. O futebol é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Então, ele tem que evitar de todas as maneiras de oscilar. Essa oscilação do craque pro peladeiro. Não dá. No futebol profissional não dá. Algumas vezes ele atrasou contra-ataque, ele atrasou tentando fazer jogadas que só na cabeça dele daria certo. E Renato Paiva, você que não viu a TV Botafogo, a coletiva do Renato Paiva, dá uma passada lá, até para valorizar o nosso conteúdo, né? A nossa TV Botafogo, se inscreve lá. Eu sou botafoguense, então eu tenho que torcer para tudo que é do Botafogo, tá? Também hoje o Botafogo também anunciou, né, a nossa nova fisiologista, né, a Camila. Ela do futebol, está no futebol agora profissional, no futebol das gloriosas, né? É aquela toda a parte técnica de fisiologia, né? Tem que ter. Parabéns, Camila, parabéns, tá? Eu sei que é mais uma profissional. E você que acha que o futebol é só nas quatro linhas, não. Eu já falei tem que ter a psicóloga, uma boa psicologia, departamento médico, fisiologista, preparação física, nutricionista. É tudo uma questão, uma engrenagem. Lá na frente vem uns craques, tá? Então, parabéns para você por você ter chegado ao Botafogo e que seja feliz, tá bom? Um grande abraço. Agora, ontem o Botafogo perdeu 2 jogadores. Primeiro tempo, Barbosa sofreu um pisão, né? O jogador do Capital, claro, sem querer, mas naquela jogada, às vezes, gente, é muito rápido, pisou no pé do Barbosa, o mesmo saiu, tentou ficar em campo, mas não conseguiu, né? Após o jogo, saiu amparado, usando. Mas vamos ver, o Botafogo hoje, a parte da manhã, estava marcado para fazer o exame nele, né? Vai levar para o hospital, clínica, fazer toda aquela situação para saber como é que foi, até onde foi a contusão. O Barbosa já está fora do jogo contra o Bahia, estava já suspenso, né? Jogar mesmo, né? Mas Savarino. Muitos vão falar assim, mas o cara não tinha que botar o Savarino. Gente, dentro de casa, o campo estava bonito, como sempre, o campinho, o tapetinho nosso. E o Botafogo teve uma hora, começou a dar uma caída, é claro. Você acaba entrando naquele ritmo, naquele jogo,
Tava ficando sonolento o jogo. E Arthur, Renato Paiva botou o Savarino. Já entrou, já dando uma pancada pro gol, colocado como ele sempre faz. Né? O Savarino tem uma técnica, um cara... Para mim, eu não sei se existe outro venezuelano como o Savarino, né? Mas, que grande jogador. Que grande jogador, um cara... Um craque. Mas sentiu a coxa, né? Sentiu a coxa, saiu e naquele momento o Botafogo não poderia nem botar mais nenhum jogador. O Botafogo preferiu tirar ele de campo, né? E tomara pela experiência que ele já tem, foi sentir um pouquinho, já saiu, não vai forçar. Aí o Botafogo ficou jogando uma parte toda, aos 30 e pouco no segundo tempo, acho que 35. Ele sai, Botafogo daí diante, fica joga com menos um jogador. Né? Agora, falando sobre o enredo do jogo, é isso aí, tem que ganhar. 4-0, Botafogo pode, próximo jogo contra o Capital, perder até de 3-0, que está classificado. Tá? Então assim, muita gente pode achar, mas não tinha que botar o Savarino, não tinha que... Gente, isso é na hora, o jogador está bem. Tanto que o Marlon Freitas nem jogou, descansando, e faz parte do futebol. Ali é como fosse a fábrica deles. Estão trabalhando. Tá? Eu não culpo o Renato Paiva, acho que isso pode acontecer. Agora, ontem o jogo, o Renato pôde ver os jogadores jogando no estádio do Botafogo, viu lá o Juan, Arthur, esses jogadores que estão sendo cobrados. E quando eu falo aqui para vocês que o jogador sabe, olha o que o Arthur fala após o jogo, né? Comemorou muito o gol, mas para mim, com todo respeito ao jogador, eu acho que o Botafogo precisa, sim, na próxima janela, se quiser alguma coisa, se quiser, note, eu acho que o Mundial de Clubes é muito difícil o Botafogo. Claro que eu botou-se aqui, ó. Mas a gente vai enfrentar os times que tem os melhores jogadores do mundo, né? Mas eu espero, sim, que o Botafogo faça um campeonato digno, tá? Mas que tenha jogadores diferenciados. É preciso comprar ali uns 3 ou 4 jogadores, tá? Para jogar na vaga do Arthur, que para mim o Arthur hoje no Botafogo não é titular, ele está titular, com todo respeito ao jogador, tá bom, gente? Agora, 4-0, muito bom. Pior seria que se perdesse o jogo. Aí todo mundo ia falar hoje, perder para um time lá, está se disputando a segunda divisão, a B não sei o que, lá de Brasília, tá? Não é fácil, nenhum jogo é fácil. Os times estão ganhando de 1-0, 2-0 no sufoco, faz um golzinho ali, depois, gente, faz parte. Agora a gente vai pegar o Bahia no sábado, às 21 horas, não é? E o Botafogo, de lá, já parte já para Venezuela, onde enfrentará o Carabobos. De bobo não tem nada. E vamos torcer muito aí pro Savarino, muito, mesmo que ele não possa jogar contra o Bahia, não é? Porque o Bahia, o jogo já é no sábado. Mas vamos torcer muito para que essa contusão não seja tão séria, né? Não seja uma coisa que o jogador sentiu ali, que a experiência saiu. Vamos lá, Botafogo, muita coisa vai acontecer. Botafogo, sim, acredite, vai chegar jogadores de alto nível, tá bom? Fique com Deus. 4-0. Sempre é bom ganhar, sempre, não tem essa. Futebol é resultado, e cada vez que ganha, o time se consolida, não é? É muito mais fácil treinar após o jogo, na semana que vem, na semana depois, após o jogo, você ter um treinamento no espaço lá, Lunier, mais tranquilo, onde vai fazer avaliações com mais tranquilidade. É ruim você perder, porque fica muito em cima, aquela pressão, tá bom, gente? Fica com Deus. Um grande abraço.